Muito boa noite, meus conterrâneos do estado do Ceará. Estamos hoje com uma convidada ilustre, Silvana Oliveira de Souza, a doutora Silvana, deputada estadual aqui do Ceará. Doutora Silvana é casada também com o doutor Jaziel, que já foi vereador de Fortaleza, já foi deputado estadual, hoje é deputado federal, defendendo a família e os valores cristãos lá no Congresso Nacional. A doutora Silvana foi eleita em 2010 com 32.207 votos, em 2014 com 41.449 votos e em 2018 com surpreendentes 61.244 votos. E o mais interessante, 2014, 2018, doutora Silvana simplesmente teve sufrágio no seu nome, nas urnas, teve votos em todos os municípios do estado do Ceará. É um feito que tem que ser considerado. Doutora Silvana, muito prazer estar aqui com a senhora e pode se dirigir inicialmente ao nosso público. Quero primeiro agradecer a honra de estar entre os três ilustres, apresentadores que mantêm um programa de uma audiência incrível, porque é um programa comprometido com a verdade. Para vocês terem uma ideia, eu vim para cá literalmente para uma entrevista sem ter nada ensaiado. Não sei o que é que vão me perguntar, só sei que vamos ter uma conversa sobre política aqui, sobre atuação, sobre o Ceará. Então isso foi a primeira vez, quero que fique notificado isso aqui, foi a primeira vez que um programa me surpreende, Eu, como sou muito corajosa, eu resolvi vir aqui às cegas, certa de poder contribuir, para que esse programa continue sendo esse sucesso. Estou muito feliz, muito honrada por estar aqui entre vocês. Doutora, pode ter certeza de uma coisa, a honra é nossa de receber. Aqui nós só recebemos pessoas, em geral, empresários, políticos, ou qualquer personalidade que seja comprometido com a verdade e com a sociedade cearense, principalmente. Então é por isso que a senhora está sentando aí hoje. Obrigada. E nós vamos falar, Márcio, de casa, casamento, um pouco de política, vamos falar no geral. Vamos explorar a doutora Silvana, não é isso? É isso mesmo. É uma alegria tê-la conosco e esses resultados, eles são realmente o resultado de Deus na sua vida. A gente percebe sempre nas falas da senhora, quando a senhora se pronuncia na Assembleia, que a senhora sempre coloca valores que são bem coerentes, valores bíblicos, valores sociais que realmente estão em falta. E a gente fica feliz em ter uma pessoa como a senhora na Assembleia. Ai, que bom, obrigada, gente. Doutora Silvana, nos conte inicialmente um pouquinho do seu histórico na política, como se deu. Bem, mais outra polêmica. Aliás, o que ele inspirou, né? O que me inspirou foi ter, desde cedo, a minha vida com o Jaziel. Nós começamos a namorar já antes da faculdade, antes de cursarmos medicina, e ele já tinha um sonho de ingressar na política. Então, já como acadêmicos de medicina, a gente fazia trabalho social nas igrejas, nos bairros, e isso, mas sempre o sonho era dele, o que eu sempre aprendi com a minha mãe, que a gente abraça, para você ser uma família, você tem que abraçar o sonho do seu marido. Então, eu só ajudava a ele. Então, ele foi vereador, a gente formou, ele foi vereador, foi deputado estadual de novo, e depois ele resolveu que não queria mais. Aí eu disse, não, mas não tem sentido, a gente trabalhou tanto, você lutou tanto e agora você quer desistir, um capital político enorme. Ele disse, não, minha filha, eu quero dar um tempo, eu quero me dedicar esse momento mais à igreja, eu não quero ir, só se você quiser, agora se você quiser ir eu lhe boto. Aí eu dei aquele desejo, aquele fogo bom de me sentir atuando, participando e mostrar que eu tinha aprendido com ele. E muitas pessoas dizem assim, essa coisa da mulher na sombra do marido, então pode noticiar aqui no programa Acerto de Contas, eu vivo da sombra do meu marido, literalmente. Se isso dói para alguém, se a pessoa, eu gosto de dizer assim, se está lhe incomodando, dê logo 2 convulsões ou 3 de um AVC logo. Porque a pessoa vai se incomodar. O que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, Sim. Isso não significa submissão. Não.
né? É como a doutora disse aqui. Não significa submissão no sentido pejorativo De da palavra, Exato. de diminuição, Óbvio, é óbvio. mas uma submissão em amor, como a doutora Silvana falou aqui no bastidor. Sim, e é como a doutora disse aqui nos bastidores, numa tribo não dá para ter 10 caciques. Não, mas esse programa é bem administrado porque tem a sua liderança, Marcele. As coisas funcionam porque você tem a ideia, diz eu quero assim, você vai lá falando com seus assessores e o programa é um sucesso. Então, a minha vida na minha casa, eu quero que isso, a minha vida é pública, a minha casa tem liderança. Agora, a Bíblia é bem clara, na falta do marido, aí a mulher assume a liderança. Então, esse cuidado, eu gosto muito de falar sobre isso, até porque foi uma das pautas e bandeiras da minha campanha na televisão. Eu dizia, sou contra o feminismo, literalmente contra o feminismo. O feminismo, ele luta pela desconstrução da sociedade. A única sociedade que pode se manter estável é a sociedade patriarcal, aquela que é segundo o modelo de Jesus. Eu disse isso várias vezes na campanha, tanto eu como o Jaziel, fui muito criticada por isso, mas mantenho essa definição de vida. E a minha vida tem dado certo. Lá na minha casa, pastor, sou uma rainha. E os números provam, né? Os números provam. Na minha casa, eu sou uma rainha. Agora, o meu marido, ele é o rei. Ele lidera a minha casa. E a minha casa é confortável, quero alguma coisa, os meus meninos me obedecem, mas a última palavra é do Jaziel, é do meu marido. E isso não me diminui. O cuidado, eu estou aqui entre homens, eu estou aqui agraciada entre os homens. O cuidado, esse zelo maior que o homem tem que ter pela mulher é um peso, é uma sobrecarga na vida do homem. É tanto que os homens vivem menos historicamente. Historicamente, vamos atrás aí desde os primórdios, porque a sobrecarga para manter a casa... Ai, doutora, a senhora é contra o trabalho da mulher? Não, por muitas vezes eu ganhei mais que o Jaziel. Eu sou a favor da hierarquia. Toda sociedade que tem uma hierarquia é uma sociedade organizada, é uma sociedade que respeita leis, que respeita valores. Então, eu não me envergonho, aliás, eu utilizo como bandeira que gosto de ser mulher, gosto de ser frágil, a fragilidade da mulher, o apóstolo Pedro Abre fala, aspas, né? Abre aspas, né, doutor? Abre aspas. Quando se fala em fragilidade, não significa aquela fragilidade de quem não opina, de quem não participa, de quem é só omisso ou arrasta no pé das pessoas. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma comunhão, de uma relação familiar onde existe respeito e hierarquia. Na verdade, como eu ia dizendo, as pessoas que falam contra o patriarcado são pessoas ignorantes, no sentido de que ignoram a história. Antes de surgir o povo hebreu, a mulher era relegada a segundo plano, como se não tivesse sequer alma. Era tratada como se fosse uma propriedade, um bicho, um animal. Ela não tinha direito a opinar dentro da sociedade, em todos os povos que tinha na terra. Quando surgiu ali o povo hebreu, que vê o patriarcado, aí a mulher foi valorizada. Isso. A mulher foi elevada a um status de realmente de companheira, né, do patriarca, de auxiliadora. E quando Jesus veio, muito mais, porque ele equiparou a mulher ao homem, até mesmo no que mais a mulher é atacada, até hoje na sociedade, na relação sexual, quando diz que o corpo da mulher não pertence à mulher, mas ao marido, e o corpo do marido não pertence ao marido, mas à mulher. Ele igualou para sempre o homem e a mulher, agora cada um com seu papel, e eu parabenizo a doutora Silvana que tem a coragem, porque hoje, Márcio Maciel, se você falar alguma coisa que é contra o pessoal do mimimi, do politicamente correto, quantas ameaças eu recebo no meu Instagram? Sim, mas vamos falar de política? Né? Política. Vamos falar do nosso Estado? Agora é importante a gente tem uma perceber... pergunta, Márcio? Não, mas senão a gente vai ficar Mas aqui... é importante a gente perceber uma coisa. Vamos fazer o seguinte... Isso que ele está falando... Vamos montar um programa... porque são os valores sim, de hoje. Mas assim, não é política. Vamos mudar um pouquinho essa vibe, porque nós temos que explorar a deputada aqui politicamente. É um prazer. Né? Ela como vocês na apresentação, é o terceiro mandato, e é crescente a votação, isso significa que as pessoas estão reconhecendo o vosso trabalho dentro da Assembleia, né? E eu queria que vocês aí, tanto ou o Márcio ou você, perguntassem alguma coisa em relação à doutora Silvana, qual a sua relação com o governo do Estado do Ceará hoje? Como é que é essa relação? Eu sou totalmente oposição ao governador Camilo Santana.
Até porque, aproveito esse programa para dizer que já fui situação e fui situação da seguinte forma. O governador Camilo Santana chamou, me convidou e eu disse, olha, eu só vou se for com todos os meus pastores. Se o senhor se comprometer com as pautas da nossa igreja. Porque eu sou a favor de uma política que seja mesmo para transformar. Eu não quero estar só esculhambando todo mundo. Ah, o mentiroso é esse, é aquele outro. Só em redes sociais. Não leva a nada. E o mandato em si não frutificar. Você não ter algo de realmente concreto para apresentar para a sociedade. No mandato passado, o governador Camilo Santana nos convidou, eu levei mais de 60 pastores no dia do pastor para a Assembleia Legislativa e ele se comprometeu com as nossas pautas. Olha, eu estou chamando a deputada Silvana para a nossa base e estou comprometido com as pautas. Mas o que acontece é que ao longo do mandato, aí teve o Plano Estadual de Educação, que nós vencemos, ele liberou a base, mesmo sendo um governo de esquerda, mas liberou e a gente venceu a pauta do Plano Estadual de Educação, mas que com o decorrer do mandato, nós vimos que a igreja, e muito especialmente agora nessa pauta da Covid, a igreja foi colocada completamente de escanteio. Escarnecida até. Escarnecida até. Doutora Silvana, ele cumpriu com o que ele... Não. Do mandato passado, que foi o Plano Estadual de Educação, ficou ok. A senhora nota isso junto aos secretariados? Porque, para mim, eles são um bando de manipulados, né? Eu nem vou lá. Nem vai lá, né? O único secretário que eu visito, já fui algumas vezes, que respeito muito o trabalho dele é o Cabeto. É um médico por excelência, um cidadão de bem, assim, me recebe muito bem. Se ele fosse tão de bem assim, doutora, ele não estava submisso aos Ferreira Gomes. A senhora me desculpe. Aqui a doa quem doer, né? Doa quem doer. Eu sempre digo aqui no programa o seguinte, ele como um pai de família, deve ter filhos adultos já, médico de carreira, ele na vida dele não precisa se submeter a isso. Ele ganha mais no consultório, o Cabeto, ele é um cidadão exatamente. Que ele tem uma vida profissional de tanto sucesso, mas eu vou fazer uma defesa que você vai entender perfeitamente o que eu estou querendo dizer. A minha principal crítica da saúde e de desvio aqui que eu vi, que chamou a atenção da população, foi literalmente esse hospital de campanha, que não tem nada a ver com o Cabeto. E eu fui lá então, perguntar, o que ele está fazendo lá, né? Mas não tem nada a ver, porque foi prefeitura municipal. A saúde aqui, ela é municipalizada. A verba vem direto para Fortaleza, não passa para o governo do estado, para o SUS. Então, esse é o sistema SUS. Então, esse hospital de campanha que foi a verdadeira... Meu Deus, o escândalo que eu vejo as pessoas atrás de caçar o Bolsonaro por uma presunção. Aí aqui os respiradores foram comprados, o pagamento foi efetuado, os respiradores não chegaram até agora e as pessoas fazendo cara de paisagem. Por que eu falo isso, doutor? Cara de paisagem, literalmente. Doutor Cabeto, tem que entender que não é nada pessoal, mas eu fico impressionado porque os meus valores, não vai ser nenhum político, que vai me dizer assim, não, você faça isso que você... Porque eu sei lá por quê, por quais motivos. Claro. Os meus valores são meus valores. Eu iria assumir uma secretaria? Sim, de acordo com o que eu penso, com os meus valores. Então, o que me impressiona muito é o médico de carreira, como ele se envolver numa coisa tão suja. Ele nem precisa. Tão suja dessa. Ele nem precisa. Na realidade, acontece aqui no nosso estado é uma sujeira generalizada. Ele não tem necessidade financeira para isso. É um médico, um cardiologista. Então não dá para entender, né? De nome, mas o que é que eu defendo? Nós não podemos atribuir a loucura, a imoralidade que houve aqui no estado do Ceará, no hospital de campanha, ao secretário Cabeto. Isso não. Porque como é que eu sei disso? Porque acompanhei, vejo de onde foi destinado o valor e ele nunca foi consultado se ia fazer o hospital de campanha ou não. Então, mas a senhora ficaria num carro desse? Onde a senhora ocupa uma secretaria tão importante no meio de uma pandemia, é isso que eu quero dizer. Entendi. Veja bem, eu sou secretário de saúde, então eu respondo pela saúde do meu estado, ponto, vírgula. Tá certo? Mas não aí eu não sou nem consultado, o que é isso? Marciano, ainda tem uma questão. Ele não foi consultado nem para abrir. Fazendo o que lá? É isso que eu te... Ele não foi consultado nem para abrir, nem para fechar. A opção dele foi abrir mais hospitais, os que já comprou o Leonardo da Vinci, aumentou os leitos, aonde já estava. Porque eu vou explicar para vocês aqui bem direitinho. Não adianta a gente achar
que é secretário A, que é Bolsonaro A, que é ministro C que está matando as pessoas. Quem matou foi a Covid. Sim. Aí a gestão do dinheiro... Isso é outra coisa. É outra coisa. É a gestão do dinheiro. Eu sou contra essa palhaçada. Aí o genocida... então, lá nos Estados Unidos não tinha genocida, não. Na China não teve genocida. Na Itália não teve genocida. Só tem genocida aqui no Brasil? Então, é a gestão do dinheiro público. Eu deixo sempre claro, aqui, o maior escândalo de corrupção foi e ainda é o hospital de campanha que não foi esclarecido. Sim, mas ele é secretário. Eu, no não, lugar dele como secretário, o doutor Edmar esteve aqui, nós entrevistamos o doutor Edmar, que foi ex-presidente do sindicato, médico pessoa também. Corretíssima, dermatologista. Eu achei ele muito coerente na posição dele e tal. O que eu imagino é o seguinte, eu, Carlos Marcelo, como secretário, um desmando desse, eu iria em público, ia dizer assim, estou entregando a secretaria porque não participo, porque ele não é um cara ignorante, não é nem um idiota, nem um leigo. Agora doutora Silvana. Mas só um minuto, dentro desse tema, antes disso, eu preciso aqui... Mas vocês entenderam que é municipalizado, não passa essa parte da prefeitura. Mas ele poderia se manifestar, ponto. Eu entendo perfeitamente, doutora Silvana, que essa... perdão da palavra, palhaçada foi da prefeitura sob o comando do então prefeito Roberto Cláudio. Com certeza. Pagar milhões em uma licitação, que licitação você paga depois, não é antes. Pagou antes e está todo mundo caladinho. 5 milhões desse dinheiro. Mas vamos aqui para a questão estadual. Porque aí não é só presunção, porque o que é que está acontecendo? O Ministério Público literalmente enterrou essa investigação, só que o dinheiro, eu quero saber se vão enterrar também para o governo federal. Porque aqui foi licitado, a empresa de fato não existia, não era respirador que ela vendia. Era uma empresa que vendia clipes para escritório, papel, caneta, material de escritório. E você vai engolir uma história dessa aonde? Aí o Ministério Público engoliu. Que isso, infelizmente, e eu gosto que vá lá, que deixa aqui, pode vir atrás de mim, que eu peço esclarecimento também, é a liberdade que a deputada tem, a minha visão, é a minha análise do que está acontecendo de forma justa, de forma lícita. Aqueles respiradores jamais chegaram. Eles foram pagos. Mas o dinheiro foi devolvido. E nem a CPI foi aberta, né? Não, foi devolvido, parece 5 milhões. Agora eu queria saber... a CPI foi aberta. Eu queria saber também por que a Scooter e a Courrier estão lá no estacionamento do aeroporto. O que tem a ver isso? Ninguém, todo o programa a gente bate aqui sobre isso. E o que é que vai na Courrier escuta, pelo amor de Deus. E a CPI que não aconteceu... porque havia um quórum mínimo, né, para abrir e não chegaram lá, né? CPI também. Por exemplo, a CPI não é só a deputada Silvana querer uma CPI. De forma isolada. Você tem que ter um número mínimo, se não me engano, de um terço. Um terço do parlamento. Então não é só assim. Se o governo tem uma grande base, aqui o governador Camilo Santana tem uma base muito larga. De oposição tem acho que você conta nos dedos uns 7. No máximo, com muita vontade. E também na Câmara dos Vereadores a coisa é ruim. Dentro de 48, se não me engano. Na Câmara eu acho que tem 8. Na Câmara, se eu não me engano, são 8 pessoas. Eram 7, agora são 8. Não, que votaram 7. Mas, Marcelo, não vai passar nunca uma CPI de respirador. Nunca. Só que a população, ela tem que ter esse entendimento, essa sensibilidade. Para ver quem vai pôr o dedinho lá. Não! Agora, Marcelo, uma coisa que eu acho muito interessante que o Marcelo falou sobre o Cabeto, é a questão da narrativa. Sim. Porque várias entrevistas do governador e do prefeito, do atual prefeito e do prefeito anterior, sempre o Cabeto estava lá do lado. E a narrativa sempre foi a mesma. E um passava para o outro a bola, sempre com a mesma, sustentando a mesma narrativa em relação aos hospitais de campanha, a tudo que foi feito. Sabe por quê, Márcio? Porque a legislação determina que quem tem autoridade na questão de decreto sanitário não é o governador, não é o prefeito. É o secretário de saúde. Então, aí é nesse ponto que eu quero... Exatamente. É aí que eu quero saber da doutora por que o Cabeto segurou essa onda aí. Deixa eu dizer o que eu acho mais... Doutora, eu estou numa secretaria aonde eu já fiz parte da política no estado de São Paulo e tal. E eu sempre dizia o seguinte, minhas regras, minhas ordens. Senão eu não quero. Tá certo. Tá certo? É justo. Sempre dentro de uma ética. Obviamente dentro de uma ética. Não como ditador. Quando eu coloco desta forma, não é querendo ser o ditador. Eu sempre fui um cara que ouvi opiniões, aceita opiniões. Mas o que eu não consigo entender é como a própria narrativa da doutora. Um cara
bem financeiramente, tal, não sei o que, deve ter uma família. Se envolver numa canalice dessa, aquela cara de pau dele lá. Não chego, na pandemia, no auge da pandemia, nós tivemos médicos aqui que disseram o seguinte, aqui no nosso programa, nós não recebemos da Secretaria de Saúde máscaras, nós não temos aquele EPIs, nós não temos luvas. Maciel. Aí como é que um secretário de saúde vai querer justificar falta de luvas? Maciel, nós tivemos... Mas doutora, a culpa é do Bolsonaro, né? Isso aí? Tudo. Eles dizem que tudo é o Bolsonaro. Até semana passada era o Lázaro. Quando nós tivemos a Copa do Mundo, o governo estadual foi uníssono. Vamos construir estádios. Né? Na época, o governo federal também do PT, vamos construir estádios. Quando aqui no Ceará, pessoas foram questionar, até o Ciro Gomes. O Lula disse que sobre não a questão, de hospitais, sobre a questão de hospitais. Né? Doutor, nós precisamos de hospitais, nós precisamos de estádio não. Aí ele foi ignorante e deixou aquela mulher falando só. Aí chegamos nessa pandemia. Cadê o mesmo afinco para receber uma Copa do Mundo e fazer esses elefantes brancos que tem aí, como a Areninha, como o Novo Castelão, elefantes brancos, que demandam milhões por ano para ser mantidos sem uso. E que não foi, incendeiam, né? Cadê que tem um legado da pandemia? Por que nós não temos um hospital estadual e um hospital, pelo menos um? Hospital municipal e um estadual construído do zero, com esse recurso. A única coisa que o governo do estado do Ceará fez... Aí que o secretário poderia fazer. Pera, Maciel. A única coisa que o governo do estado fez foi comprar o Da Vinci, mais nada. Nós fizemos uma campanha no começo, quando eu digo nós, não foi aqui no programa, eu e outras pessoas comprometidas com a população cearense, principalmente fortalezense também, nós fizemos uma campanha para que o governo do estado do Ceará ou a prefeitura alugasse a um preço ínfimo que seria o Hospital Pronto-Socorro dos Acidentados Antônio Salles. Quando a campanha ganhou corpo, quando a campanha ganhou corpo na internet, sabe o que foi que o governador do estado fez? Mandou aprender, fazer um inventário dos equipamentos que tinha dentro do Hospital Pronto-Socorro dos Acidentados, que tinha 100 leitos, pronto para uso, precisando de pouca coisa para funcionar. Mandou fazer um inventário por causa de desculpa de que queria pegar aquelas coisas para levar para o Leonardo da Vinci. O que é que justifica isso? Ninguém entende. Não poderia ser mais um local? Né? Nós não temos um legado. Era para ter sido construído, Márcio, um hospital do zero, com esse dinheiro que foi gasto, que ia ficar um legado do coronavírus aí para outras doenças. Um hospital é pouco. Com o dinheiro que veio, dava para fazer várias unidades. Nós já fizemos essa conta. O hospital custou quanto na época? 170 milhões. Aí né? gastaram o JF, né? Para pouquíssimos pacientes. Mas vamos lá para frente, doutora. Quais são os projetos novos que a doutora está se empenhando agora na Assembleia Legislativa? O projeto mais recente, que na realidade é um sonho como médica, né? Eu tenho 28 anos de exercício legal da medicina. Qual a especialidade da senhora, eu sou doutor? dermatologista, fiz 4 anos de residência. Eu tenho 2 anos de clínica geral, com mais 2 anos de dermatologia, o que totalizo 10 anos de estudo da medicina. Então é uma coisa, eu digo, eu estou deputada, mas sou médica. Claro. Então o sonho para mim era um hospital para cuidados paliativos. Por que um hospital de cuidados paliativos? Um hospital que você possa... Você visitar hoje a Santa Casa de Misericórdia, que tem muitos pacientes de câncer, pacientes crônicos, mas tem também aqueles pacientes, inclusive no Hospital das Clínicas, que são sequelados de AVC, que tem um AVC, mas que já tratou aquela primeira crise do AVC e não pode ir para casa porque a família não tem condição, mas precisava estar internado só para fazer uma hidratação, uma reabilitação, fazer uma alimentação, para colocar uma sonda nasointeral, ensinar a família a lidar com o paciente crônico, doutora Silvana, essa questão. Hospital de Cuidados Paliativos. Qual é a visão desse hospital? A diminuição do tempo de internação nos hospitais secundários e terciários. Aquele hospital que vai, por exemplo, como Valdemar de Alcântara, que você vai para fazer uma cirurgia de vesícula que complicou. Então, o paciente, aquele leito vai ficar liberado para esse tipo de paciente, que poderia estar ocupado, como muitas vezes está agora, com paciente com a úlcera no pé, por um paciente diabético,
a diabetes mal controlada, e ele já tem, apesar de controlar a diabetes naquele momento, ele vai ter uma sequela que vai depender muito tempo de internação. Então, esse hospital ia abrigar o paciente, por exemplo, com sequela de AVC, que a família não está ainda habilitada para lidar com aquele paciente. Pacientes dependentes de respiração artificial, que a família ainda não aprendeu a lidar com o respirador. Então, seria um hospital que vai diminuir o tempo de internação desse paciente num hospital onde o paciente vai precisar de cuidado secundário e terciário. São cuidados assim mais especializados. Então, ia folgar mais o HGF, o Valdemar de Alcântara, o Hospital das Clínicas. Falando aqui em grosso modo, é aquele paciente que não teve um cuidado necessário em certo momento e aquela doença agravou. Isso, aí acabou superlotando o hospital. Isso, o paciente crônico. Então, assim, nos países de primeiro mundo, esse tipo de hospital já é uma realidade. Então, é uma inteligência, buscar a inteligência do serviço de saúde. Então, não adianta achar que se tem vaga para todo mundo quando você deixa um paciente internado 3, 4, 5, 6 meses. Ah, deputada, tem gente que fica 6 meses internado, tem gente que fica 1 ano internado. Mais até. Até mais, internado, ocupando um leito caríssimo de hospital, que poderia ser para um hospital mais barato, onde toda a equipe de enfermagem, todo o corpo médico já estaria voltado para treinar, para ensinar esse paciente para deshospitalizar, levar para a sua Doutora casa Silvana, o mais rápido possível. A senhora não acha que diante de tudo que aconteceu durante esse período de pandemia, o desserviço do mau investimento do dinheiro que foi enviado, a senhora não acha que há uma certa utopia da sua parte em querer um projeto tão bom, tão maravilhoso como esse, num governo que não tem essa visão, que não tem essa aplicabilidade da receita, do dinheiro público, né? A arrecadação, mas ela sempre se esvai. Não. Esse governo não renova, não. Pode anotar aí que é profético, a deputada Silvana está dizendo. Hoje, a maior Nós informação... cremos, né? Pode receber essa palavra. Hoje, o maior informante da população é esse aparelhinho que está na mão aqui de você. Sim, mas doutora, mas parece que... As pessoas estão entendendo. Mas me parece, a senhora está dizendo isso, eu concordo. Eu sempre falo assim, o problema é o analfabetismo... político. Analfabetismo institucional. Ou seja, a pessoa sabe ler, escrever, mas não sabe entender, não tem interpretação. Então, o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Nós temos aí o Sarto, que é o nosso prefeito. Analfabeto funcional. Mas ele quase perde, Maciel. Funcional, desculpa. Maciel, o que foi gasto, ele quase perde o Sarto. Não, mas só um minutinho. Assim, mas o quase não deixou. Entendeu? Mas nós vamos quase. Nós estamos chegando perto, né? Entendeu? Quase não deixou. Então, eu sempre falo para as pessoas aí de casa, nosso telespectador, presta atenção. Talvez com voto impresso. Quando nós colocamos a lista aqui da CPI, do respirador, que não foi aprovada, nós colocamos aqui a lista dos vereadores que não votaram a favor da CPI. Vocês não podem votar nesses caras. Os caras não merecem o voto, porque eles estão lá para defender somente o que o governo quer. Os cargos e o que o governo quer. E o que o governo quer, muitas vezes, não é ao seu benefício. Ou seja, a maioria das vezes não é ao seu benefício. Mas voltando aqui, eu tenho uma coisa para lhe perguntar que é muito curiosa. Obviamente, semana retrasada, a senhora acompanhou aí a votação da questão de gênero, né? Sim. Gênero e... Sexualidade. A senhora acompanhou de perto? Como é que foi essa briga lá? Eu não só acompanhei, como comandei, juntamente com o deputado apóstolo Luiz Henrique e o deputado Davi Duran. Nós estivemos na linha de frente, tá certo? Com não foi nenhuma pegadinha, porque veio, e é isso que me coloca em oposição frontal ao governo Camilo Santana. Foi uma mensagem do próprio governo. Não foi só o deputado Renato Rosendo que queria. O Renato Rosendo só queria entrar um pouco mais, mas já estava dentro do escopo da matéria a gênero e sexualidade, dentro da matéria. Então, assim, era um desejo do governo. Então, nós entramos realmente... Isso para ensinar para crianças e adolescentes, né? Crianças e adolescentes. Nós mobilizamos a igreja,
Para você ter uma ideia, Marcelo, de um dia para o outro, nós reunimos quase 200 líderes, quase 200 pastores na Igreja Batista da Parquelândia. Foi assim um negócio incrível, os pastores fazendo vídeo. É isso que eu lhes digo. Olha, eu fui uma das primeiras deputadas que já no mandato passado, eu disse, olha, o presidente da República será um conservador, porque quem está dizendo isso é uma deputada que representa um povo que está sufocado, que está violado, está violentado, esse é o nome da palavra, por uma ideologia satânica, uma ideologia do mal que quer sufocar, destruir as famílias, destruir a sociedade como um todo. Então saiu vários jornais de grande circulação que a deputada estava dizendo que com certeza o presidente seria um conservador. E foi um conservador. Graças a Deus. Como eu digo aqui, eu fico toda arrepiada. Como é que eu fico? Eu sou emoção pura. A população diz não. Você veja, não sei se vocês querem falar nisso, mas eu quero. Essa história de Ceará de Todex. Vocês acham que foi só eu que fiquei indignada? Quantas mães de família, quantos pais de família, quantos orientadores, educadores não ficaram sufocados com esse mês de julho? O governo do estado do Ceará, através do governador Camilo Santana, para ficar bem claro. Abominável isso. Isso é abominável. Uma linguagem neutra que é específica para o público LGBTQI, YZF. E os infernos o alfabeto todinho já, né? Doutora, deixa eu fazer uma colocação. Eu não porque sou... a invenção, a imaginação Eu não sou contra LGBT. Não, mas isso aí, Márcio, não vamos colocar dessa forma, porque... Ninguém é contra a prática sexual de ninguém. Não, mas você colocou de uma forma agora... que isso é imposto à sociedade, Não, veja bem. Isso quer se tornar uma prática... Assim, olha, veja bem, eu não sou... Quem quiser fazer o que quiser fazer, faça. Eu não sou contra nada. E contra ninguém, e respeita a todos. Então, essas colocações não são pertinentes. A gente falar, olha, colocar o dedo porque é LGBT. A questão é o seguinte, eu sou a favor, da liberdade. Da liberdade de expressão de todo mundo. Agora, as escolas deveriam sim ensinar a sexualidade. Tem muitos pais que não explicam para os seus filhos. Prevenção da gravidez. Exatamente, tudo isso. Eu não agora, só um minutinho. Nem eu. Não indução, e sim... orientação. Mas quem é que vai dizer isso? E também eu sou a favor de que nas escolas comece a se explicar um pouquinho para os nossos alunos a questão financeira, porque o mundo é capitalista. É o seguinte, como é que funciona esse quadro? A doutora vai tirar um envelope ali e dentro desse envelope tem uma personalidade. A senhora vai dizer o que acha dessa personalidade. Isso. Doutora, vamos lá. A senhora pega aí e eu abro o envelope para a senhora, tá certo? Pronto, deixa eu abrir aqui. Muito bem. Começamos com a pessoa que o Carlos Rebouça mais gosta nesse quadro aqui. Olha só que coisa. Olha só. Companheiro. Olha a figura. Mesmo, viu? Lula. O que é que eu acho? O que é que você acha desse cidadão aí? Quer dizer... O Lula... entre aspas. Ele é a maior vergonha... A vergonha ou sem vergonha? O maior engano, engodo também. Engodo da política desse país. A minha mãe, eu fui criada na igreja, no círculo de oração, e quando o Lula começou a se candidatar, eu era pequenininha, e as irmãs do círculo de oração diziam que Lula seria uma nuvem negra sobre esse país. Eu acho que ele é um aproveitador barato. Né? Isso, e eu era criança e eu ficava, meu Deus, uma nuvem negra. Então ele vai governar? Eu era pequenininha e já tinha essa visão. Mas elas diziam, olha, vocês tenham cuidado, porque o Senhor está avisando a essa igreja. Fico toda arrepiada, a verdade, eu testemunhei isso várias vezes. Ele será uma nuvem negra, uma nuvem de corrupção sobre esse país. Será que ele volta, doutor? A senhora acha que ele volta? Eu creio que não. Eu não acredito. As pessoas dizem assim, mas o Lula vai voltar porque a esquerda é muito forte. A esquerda hoje é uma vergonha. Hoje as pessoas têm vergonha de dizer que são esquerda. Você vê os movimentos, vou nem olhar, depois botar um álcool em gel. Um álcool em gel para poder... Oh, Jesus amado. Vixe, chega a ficar sangue de Jesus tem poder, né? Sangue de Jesus. Ele não volta a governar. Eu digo aqui... profeticamente, o Lula não volta a governar, porque a população já está escaldada, está ciente. Você vê os movimentos de esquerda, tem que a polícia ser acionada toda a vida, porque tem sempre um ônibus incendiado, gente nua,
Um banco, uma loja. Pornografia. Gente, as lojas. E olha, doutor, eu vou dizer uma coisa, se esse homem volta no poder, volta não. Eu vou dizer, vai ser eu mudo do país. Eu já disse, eu já declarei várias vezes. Eu fico Vamos pro segundo bloco. Vamos pro Vamos segundo. pro segundo Vamos segundo envelope. Essa foi boa. Segundo envelope. Envelope. Pronto. Envelope. Deixa eu abrir aqui, vamos ver quem é essa figura agora. Tô gostando desses envelopes. Agora viu? essa figura eu elogio e considero uma figura excelente. Vamos nós. Mas eu sou muito bem-aventurada. Olha aqui, eu estou pegando aqui no presidente Jair Bolsonaro. Esses envelopes são abençoados mesmo para essa crente, viu? Presidente Jair Bolsonaro, eu votei nele, trabalhei para ele, vou trabalhar por ele. O meu marido é o deputado federal que votou 100%, o único aqui do estado do Ceará que votou 100% com o governo Bolsonaro. Votou com orgulho, com honra, está trabalhando para evitar que esse escândalo, esse circo que é a CPI, eu acho que a gente vai falar isso mais na frente, esse circo que está sendo a CPI, busque derrubar o nosso presidente. Ele é um presidente que, literalmente, ele ganhou sem dinheiro. A inspiração do Bolsonaro foi exatamente esse sufoco que eu estava falando no bloco passado. As pessoas estavam sufocadas pela esquerda. Essa coisa de empurrar a goela abaixo. Olha, nós queremos que vocês aceitem a ideologia de gênero. Nós queremos que vocês aceitem os desvios da Petrobras como sendo uma coisa normal. Nada aconteceu. Ele quebrou o Luiz Inácio Lula da Silva, quebrou a Petrobras, Esse não precisa de álcool, não. Não, esse aqui não precisa de álcool, não. Vou passar logo aqui no meu braço, no outro braço. Tá desintoxicando que o outro. Só precisa ter um pouquinho mais de educação, né? Mas calma, porque o peso sobre ele é muito grande. Exatamente. É a nação. Mas toda. educação cabe a tudo e a todos em qualquer situação, isso né, eu- doutora? A doutora é médica. prefiro mais educado do que um ladrão. Doutora, tem coisa que não dá pra defender, né? Não, mas eu entendo o Marcele. Eu entendo que muitos apoiadores dele. É decepcionante a forma de tratar as mulheres, principalmente. Ele ter mais assim, mas a mulher, olha, a ministra, uma das principais ministras dele, é a ministra Damares. Uma ministra que as pautas não ficaram a desejar, porque ela defende o homossexual, ela defende a lésbica, ela defende o índio, ela defende o pobre, ela defende a criança que foi estuprada. Então, assim, ele entregou uma pasta importantíssima, criou uma pasta da família. Então, não se pode dizer que um homem desse é um machista, que um homem desse... E a mulher dele feliz. Você procura, assim, o Jaziel, você vê, você tira, pelo menos eu entendo assim... vocês veem em mim uma mulher feliz, porque eu sou uma mulher bem cuidada, porque eu sou uma mulher amada, bem casada, protegida pelo meu marido. E a gente vê isso na Michele. Ela vai para a linha de frente fazer campanha. Eu fico toda arrepiada, eu gosto disso. Ó. Eu acho bom profetizar os novos tempos. Esse primeiro governo do Bolsonaro tem sido um governo com muita resistência. O segundo vai ser mais leve. Aí vocês vão ver a quantidade de deputados doutora, que ele vai fazer. presidente bom foi a Dilma Rousseff recentemente, ela deu uma declaração interessante sobre a vacina. Ela disse que a segunda dose Não, mas isso aí foi feio. Foi feio. Eu também, a gente tem que... Ficaram em dúvida, porque foram pesquisar, ficaram em dúvida. Eu ainda estou em dúvida. Vamos lá no outro. Vamos lá no outro aí. Vamos lá. Temos que fazer outro Doutora, só de mais um vacina. aqui. Esse aqui, Pronto, vamos ver quem é essa figura agora. A melhor já saiu, Tomara que né? seja A melhor bom, figura viu? já saiu foi o nosso Você presidente, já né? coroou. Eu acho que a senhora tem muita coisa a falar dessa figura aqui. Vamos ver. Deixa eu ver. Sarto Nogueira. Sarto Nogueira foi presidente... A doutora até deu uma respirada. Foi presidente da Assembleia Legislativa. Eu disse a ele, pessoalmente, presencialmente, que não votaria como não votei nele. Trabalhei para ele perder, deixei isso bem claro, ele sabe disso. Pela forma como ele conduzia, até pelos princípios que ele disse para mim que defendia, que ele disse abertamente, o público, que essa coisa de gênero para ele era uma coisa que estava dentro dele, que ele acreditava realmente, e a forma fria, é uma pessoa fria, Sarto é frio.
É uma pessoa extremamente gelada, é um homem de gelo. Se você fosse dizer assim, deputada, compare o Sarto a algum personagem, Que a doutora, eu diria, é o coração gelado. Que a doutora falou isso na Assembleia, em sessão, para ele. Diz, você é frio e isso não é bom. Por que não é bom, doutora? Não é bom, porque a ninguém, política né? é para o povo, não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Você chegar para um deputado, os deputados lá, as secretárias dele, nem conheciam as pessoas que recepcionavam o presidente, que antes a gente teve presidente, foi o Roberto Cláudio, que presidiu a mim, e depois foi o Zezinho Albuquerque, que é uma pessoa extremamente polida. Os deputados tinham amplo acesso ao presidente da Assembleia, éramos tratados como iguais. Chegávamos lá, os deputados, para entrar, para falar com o presidente, a senhora agendou? Eu digo, agendei. Não, porque ninguém sabia que precisava agendar. Deputados são iguais, né? A gente entrava lá. Então, assim, as meninas, teve uma delas que perguntou como é o seu nome. Quer dizer, na casa dos deputados, uma secretária que não sabia nem o nome dos deputados. Eu digo, ó, minha filha, eu sou uma mulher que sou a favor da sociedade patriarcal, amo meu marido, adoro a hierarquia, mas esse tipo de hierarquia para humilhar, para submeter as pessoas, não consta olhar altivo, não. né? Não. Eu bato a sandália dos pés, aqui tiro, bato uma na outra e tchau. Então, assim, aquela personalidade. E ele só ganhou porque foi muita gente fazendo campanha para ele. Foi a força do governo todo, chamaram os prefeitos do interior. E digo uma coisa, aquela pesquisa derrubou muito o resultado das eleições. Muita gente não saiu de casa para votar porque já está perdido mesmo, eu vou lá fazer o quê? Né? Então eu entendo que é uma pessoa fria. A senhora acredita que o resultado da votação... Péssimas pautas para a família. A senhora acredita que o resultado ele é fidedigno ou a senhora acha que pode ter tido algum problema? Não, eu acho que o resultado é fidedigno sim, eu acho que muita gente deixou de votar. A pressão, a força de cargos comissionados, de cargos terceirizados é muito grande. Então, assim, o Sarto nunca escondeu da igreja. Isso é uma virtude dele. A máquina também ele nunca escondeu as pautas dele, não. Forte. Quem votou no Sarto sabia que ele defendia gênero, sabia que ele defendia sexualidade nas escolas, sabia que ele defendia esse público a que ele é fã. A igreja estava sabendo. É tanto que 80% da igreja não se enveredou na campanha dele. Mas aí, doutora, eu tenho que me recordar aqui que quando o Sarto é o mesmo. Quando o Sarto, quem é Sarto? A grande maioria da população, um cara que é deputado há vários mandatos e ninguém sabia quem era Sarto. Então muita gente pode ter voltado enganado sem saber que as pautas dele é totalmente contra a família, contra os valores cristãos e, consequentemente, contra a sociedade. Eu conversei com pessoas na rua, fiz pesquisa nas ruas na época das eleições, pessoas, inclusive evangélicas, católicos, não sabiam do que ele acreditava e do que ele defendia, não sabiam. Eu sabia porque convivi com ele como deputado, era um deputado que praticamente não ia, e quando ia não cumprimentava nem ninguém, se cumprimentava era de muito longe. Então, assim, eles escolheram, que na realidade quem escolheu foram os Ferreira Gomes, que ali aliás, eles escolhem tudo. A presidência da Assembleia, mas eu acreditava... Coronelismo puro. Mas eu acreditava que ele pelo menos manteria o perfil de atenção e colaboração, respeito entre os Toda deputados. pessoa que se submete a alguém, ao comando de alguém, não tem essa característica, doutora. É verdade. Característica é uma coisa muito própria de cada um. É verdade. Agora, Concordo. Nós estávamos falando do doutor Tabeto aqui. Ele é rico, isso, aquilo, mas se submete a ser um pau mandado. Aí já perde o brilho. Perde o brilho, não. Para mim é um homem cara... sem brilho é um perigo. Nenhum. Homem que não tem brilho é um perigo. Exatamente. O Rebouças falou tudo. Homem sem brilho é um perigo. É um perigo. Né, para a sociedade. E aí eles estão lá representando uma sociedade. Né? Isso que é perigoso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que a doutora está bem por dentro. Eu acho que o debate deve ser na Assembleia. Voto vai ter que ser impresso? Eu defendo o voto impresso. O Jaziel, meu marido, deputado federal, estava... Você vê que a coisa é tão terrível que o Jaziel estava na comissão do voto impresso, que vai trabalhar o voto impresso. Há 3 dias, o Jaziel descobriu pelas redes sociais, pelo jornal, que ele, deputado federal Jaziel, tinha sido retirado da comissão do voto impresso porque os líderes já sabiam que ele defendia o voto impresso. Dá para entender? Não faz sentido. É direcionado, foi substituído pelo deputado Júnior Mano. O pior é que eles mesmos se entregam, né?
Os caras mesmo se entregam, porque é o seguinte, eles tentam de uma forma, isso para mim é desinteligência. Né? Se eles estão combatendo... Na verdade, para mim isso é Ou prepotência. seja, Eles pensam que estão acima de não, todos. não é isso que eu estou falando, Rebouças, eu entendo o que você está falando, mas entendo que eu quero fazer minha colocação. Se eles têm a certeza que a urna funciona sem o voto impresso, por que tirar A, ou B ou C ou colocar? Então eles mesmos trabalham contra a própria trabalham ideologia. contra a ideologia deles. Porque é o seguinte, o que eles fazem? Não, vamos tirar porque ele é ele é a favor do voto impresso. Então tira ele por quê? O voto tem farsa? Então tem farsa. Mas eu achei muito grave. Tá entendendo, e o Jaziel está reclamando sobre isso, e é bom que a população acompanhe como é que funciona lá também na Câmara Federal. Como é que um deputado federal que está numa comissão, foi escolhido para uma comissão, de repente ele é retirado porque já sabem que ele defende o voto impresso? Mas pela formação da CPI do Covid, o presidente e relator e o vice-presidente da CPI do Covid, né? A gente vê que aquilo ali já é uma coisa orquestrada. É um circo. Como é que coloca um presidente de uma CPI do Senado? Um cara que é investigado por desvio de bilhões da saúde, que a mulher foi presa, e 3 irmãos foram presos em 2019, antes do Covid ainda. Aquilo, então tudo envolvido. Renan Calheiros também, Renan Calheiros. Eu falei, eu não estou acreditando. É brincadeira, viu? Não, e o pior, continua presidindo a CPI um cara que agora, 3 semanas atrás, foi preso a família inteira. A família toda. A família toda foi presa. Mulher, tio, Aziz, né? Do Aziz. Ele é o presidente da CPI. Foi preso por quê? Por desvio de verba pública da saúde. E o cara tá lá... Aquilo ali é a coroação do Bolsonaro, gente. Essa CPI... O Randolfo também é um absurdo. Essa CPI é a coroação do Bolsonaro. Pode ter certeza, a população não é burra. É verdade, verdade. Verdade, a população está acompanhando. Como é que uma pancada de corrupto daquele pode entrincheirar, eu não sei como é que o Renan Calheiros está na política ainda. Como é que sobrevive? É porque existe ainda... Aí eu acho que o curral eleitoral existe. Não, eu acho que existe o voto das urnas eletrônicas fraudadas, também acredito que existe. É isso, por isso que eu lhe perguntei da fidelidade dessas eleições, porque a gente... É muito estranho, doutora. Gente, tudo tem que ser auditável. Tudo tem que ser auditável.